Você sabe qual área da engenharia demanda mais profissionais qualificados? E que essa área é a primeira a aquecer após qualquer crise? E que sem ela seriam inviáveis investimentos nas demais áreas? Eu sou o Sérgio e nós vamos falar disso nesse vídeo. Vem comigo! Estradas e transportes, o que é isso? Na verdade, é um mercado inexplorado. A gente vai estar falando aqui bastante sobre isso e a gente vai usar principalmente a pesquisa da CNT de rodovias do ano de 2019. Então, todos os anos, a CNT, o SESC e o SENAT, eles fazem essa pesquisa onde eles avaliam, né, a malha rodoviária brasileira para verificar a sua qualidade. Então, eles fazem esse levantamento desde 1995. Esse último relatório ele tem 238 páginas, 11 capítulos, então é um calhamaço. E a gente vai estar dando uma pincelada aí para vocês, trazendo aí os principais pontos. A gente vai estar falando também sobre o relatório do Fórum Econômico Mundial, o The Global Competitiveness Report, de 2019. É um relatório um pouquinho maior, de 650 páginas, e a gente vai estar explorando um pouco aí também dos dados desse relatório. Bom, falando aqui com relação à qualidade das rodovias, né, a gente tem três parâmetros, né, que são feitas essa avaliação das rodovias, que são pavimento, sinalização e geometria. Tá? Então, sobre esses três parâmetros principais aí, que a CNT faz a sua avaliação da qualidade das rodovias no Brasil. E o último dado que a gente tem aqui a gente tem 41% de rodovias consideradas ótimo e bom. E da mesma forma, 59% em regular, ruim e péssimo. Tá? Então, esses números, eles têm mudado ano a ano, né? A gente verificando aqui, um ano antes a gente estava com 43%, então a gente teve uma piora aí de 2% nesse último ano. E se você jogar isso para um horizonte, né, de um tempo, uns 20 anos atrás aí, a gente tinha um nível de qualidade muito mais baixo, né? A gente tinha apenas 23%. A gente vai estar vendo aí, a gente vai estar entendendo o que mudou ao longo do tempo, né, para a gente ter conseguido uma melhora nessa qualidade das rodovias. Tá? Um pouco disso foi com o advento das concessões rodoviárias, né? A gente está gravando esse vídeo aqui no começo de 2020, e neste momento a gente tem em torno de 12% da nossa malha pavimentada, hoje no Brasil, gerida pelas concessionárias de rodovias. Tá? Então, não estamos aqui para falar, né, bem ou mal das concessões ou dos governos aí que nós temos ou tivemos, mas mesmo tendo seus prós e contras, o fato é que a qualidade dessas rodovias que fazem parte das concessões rodoviárias é muito melhor a qualidade do que nas rodovias geridas pelos órgãos públicos. Tá? Então, na verdade, esse índice, se você analisasse só as rodovias das concessões, o percentual de rodovias ótimo e bom seria muito maior. Mas, por outro lado, também a maior parte da malha, ainda sendo gerida aí pelos órgãos federais e estaduais, aí principalmente, eles impactam também nessa qualidade com relação ao investimento, ao nível de investimento. A gente vai enxergar aqui, ao longo do tempo, como é que se comportou esse índice de qualidade. Lembrando que a CNT começou aqui em 1995, né? A gente teve em 1994 a primeira etapa de concessões federais, onde, de uma maneira muito rudimentar, começaram lá as primeiras concessões, a CRT, né, a Rio-Teresópolis, a Nova Dutra, a Ponte Rio-Niterói. Então a gente teve aí o advento das primeiras concessões de rodovias. Entre 97 e 98, a gente teve o início das concessões no Rio Grande do Sul, no Paraná e em São Paulo, né, onde a gente tem as concessões mais antigas, aí, Autoban, Ecovias, Geoeste, Viapar, Metrovias, são algumas delas, né, e a gente vê aqui no gráfico uma melhora importante aqui nessa época, justamente nessa época aí que foram iniciadas muitas concessões estaduais. A gente tem também um outro ponto importante aqui no gráfico, a gente tem horizonte entre 2001 e 2002, com a criação da NTT e a Artesp, que são agências reguladoras.
a ANTT em âmbito federal, né, porque cuida das BRs, e a Artesp aqui no estado de São Paulo. Pouca gente sabe, mas antes de ser criada a Artesp, a gente tinha aqui a comissão de concessões. Eu lembro que nessa época eu já trabalhava numa concessionária de rodovias e eu fazia lá os relatórios fotográficos, né, com datas de início, fim de obra, andamento das obras, a gente mandava lá para a comissão de concessões. Hoje, né, ela já não existe mais e foi criada a Artesp como estrutura muito melhor aí para poder fiscalizar e direcionar aí essas concessões. Tem alguns estados que não têm agências reguladoras, né? No Paraná, por exemplo, tem até uma agência reguladora lá, mas ela não cuida só de rodovias, ela cuida de concessões no geral, no saneamento e outras áreas. E lá eles acabam utilizando muito a estrutura do DR, o DR do Paraná, para poder fazer a fiscalização no dia a dia ali das concessões. Então, cada estado aí tem o seu método de trabalho e essas agências aqui que a gente colocou como exemplo, né? Que são agências muito importantes que cuidam de uma malha bem extensa. E isso refletiu aqui até numa melhora aqui no gráfico aqui de uma certa forma. Em 2007 a gente teve mais uma etapa de concessões federais, a segunda etapa, onde começou lá as concessões na Regis Bittencourt, na Transbrasiliana. A gente viu também uma melhora no gráfico, né? Não que seja só por causa dessas concessões também, porque não é só também entrar concessão, que quando uma rodovia é recapeada, por exemplo, é feita toda a manutenção e posterior recapeamento, demanda um tempo depois para as condições de trafegabilidade e tudo mais necessitarem de uma nova intervenção. Mas as intervenções, elas melhoram significativamente aí a qualidade pontualmente na rodovia que está sendo analisada. Mas aqui a gente está falando de uma maneira geral. Em 2013 a gente teve também a terceira etapa de concessões federais, alguns exemplos aqui a MSVia, a MGO, e a gente enxergou também uma melhora aqui no gráfico. E mais recentemente a gente teve aqui em 2018 a quarta etapa de concessões federais, que ainda não teve tempo hábil, não houve tempo hábil para uma melhora no gráfico, mas a gente enxerga que futuramente aqui vai levantar esse gráfico para cima, esses novos investimentos também nessas concessões federais. Então, analisando aqui os modais de transporte, a gente sabe que hoje no Brasil tudo é transportado por rodovias. Então, a gente tem aí os dados da CNT, em 2019, 61% das mercadorias e 95% dos passageiros utilizaram desse modal rodoviário. Então, se a gente for pensar em todos os modais, fazendo um raio-x aí, a gente tem aí a fonte do Plano Nacional de Logística, a gente tem lá que dados de 2015, tá? A gente vê que 65% dos transportes foram rodoviários, 15% ferroviário, 11% cabotagem, que é transporte marítimo, 5% apenas com hidrovias, né? A gente tem aqui, próximo aqui de São Paulo, a gente tem hidrovia Tietê-Paraná, né, por exemplo, mas ainda é muito pouco explorado esse tipo de modal. E a gente tem só 4% com dutovias, né, que seriam em gasodutos, oleodutos, minerodutos, tá? Então são modais muito pouco explorados. A gente vê aqui uma carga muito grande aí no modal rodoviário. E esse modal, na verdade, ele é um modal excelente para pequenas, né, e médias distâncias, curtas e médias distâncias, não para distâncias longas. E a gente vê no Brasil aí caminhões saindo da região sul, indo até a região norte com carga, vai até o nordeste, volta, então acaba sendo um uso excessivo aí nas rodovias que poderia ser utilizado outros tipos de modais. Mas também não vamos entrar nesse mérito, porque esse assunto também daria para a gente conversar bastante sobre isso. Mas esse é um raio-x do que a gente tem hoje aí com relação aos modais. Analisando então essa malha rodoviária, nesse último relatório, a gente tem bastante rodovia, então a gente tem 1.720.700 quilômetros de rodovias. É rodovia pra caramba, né? Talvez você não soubesse quanta extensão de rodovias a gente tem no nosso país, é muita rodovia, mas apenas próximo de 12% delas são pavimentadas, então a gente tem aí 213 mil
quilômetros de rodovias pavimentadas. Então é um percentual muito pequeno. A maioria então, das nossas rodovias, elas não são pavimentadas. A gente vê aqui que a gente tem um campo muito grande de trabalho, né? Só para a gente, se a gente só dobrasse essa quantidade de rodovia pavimentada, né? A quantidade que a gente tem hoje, a gente fizesse uma quantidade igual aí para isso poder dobrar, ia chegar em 25% praticamente, e ainda seria muita rodovia. Então a gente tem bastante mercado aí para trabalhar, sem falar na manutenção dessas rodovias. Bom, dentro desses 12% pavimentados, a gente só tem 30% que são rodovias federais, o restante são rodovias estaduais e vicinais, né, que são mantidas aí para os municípios, que são a grande maioria dessas rodovias pavimentadas. E dentro dessas rodovias federais, a gente só tem 10% duplicado, menos de 2% em duplicação, e o restante tudo pista simples. Então, resumindo, as rodovias federais, praticamente 9 a cada 10 rodovias, elas são pistas simples, aquelas rodovias que às vezes nem tem acostamento, tem uma condição precária, às vezes de sinalização ou de qualidade de rolagem, ou outras uma qualidade melhor, mas 9 em cada 10 ainda tem pistas simples, nem rodovias duplicadas são. Se a gente fizer aqui um comparativo, né, se a gente pudesse pegar toda essa nossa malha rodoviária, esticar até a Lua, né, se fosse possível, a gente iria até a Lua, voltava, ia de novo, voltava, e depois parava no meio do caminho. Então daria para chegar na Lua 4 vezes e meia, com 1.720.700 quilômetros. Então é rodovia pra caramba. Então é muito campo que a gente tem de trabalho, muita rodovia aí para ser explorada, ser mantida, a ser feita manutenção, embora a gente viu lá que uma pequena parte ainda é pavimentada. Então esse 1.720.000 é muita rodovia. Então se você, caminhando, vamos dizer, 5 km por dia, aí você levaria 1000 anos para percorrer toda essa malha rodoviária. Pô, mas nem se eu fosse um Matusalém, eu não conseguia andar tudo isso em 1000 anos. É muito chão, é muita rodovia. Tá, mas você pode pensar, eu ando aí de carro por mês aí 3.000, 5.000 quilômetros, aí eu trabalho com meu carro. Legal. Você iria levar 28 anos para percorrer toda essa malha. Então é rodovia pra caramba. É uma malha bem extensa. Então, pensando aqui só nos 12% da malha pavimentada, a gente não conseguiria nem chegar na Lua. Então, a gente ainda tem, comparativamente, né, relativamente pouca rodovia. A gente faria 56% do nosso caminho até a Lua. O resto a gente faria em terra, se fosse possível chegar na estrada de terra e até a Lua. E se eu pegar, então, só essa malha pavimentada, esses 200 e poucos mil quilômetros, 213 mil quilômetros, eu conseguiria dar 5 voltas ao mundo. Se eu fosse lá na linha do Equador e enfileirasse todas as minhas rodovias pavimentadas do Brasil, meus 213 mil quilômetros, eu conseguiria dar 5 voltas ao mundo. É rodovia pra caramba. E analisando aqui a densidade dessa malha, a gente vai pegar, então, para calcular esse índice, os quilômetros de rodovia dividido por uma área de 1000 quilômetros quadrados. Tá? Então, a gente tem hoje 25 quilômetros de rodovias para cada 1000 quilômetros quadrados. Então, vamos entender um pouquinho como é que é essa conta. Né? Eu tenho aqui 1 quilômetro por 1 quilômetro, né? Eu vou colocando um do lado do outro, eu tenho lá 1000 quilômetros quadrados e eu tenho apenas 25 quilômetros de rodovia. Então, ainda é pouca rodovia, é uma malha ainda muito pequena. Se a gente comparar aqui com os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, né, que tem uma extensão territorial muito menor do que a nossa, eles têm o dobro de densidade de malha. Então, eles têm muito mais rodovia por 1000 quilômetros quadrados, né? Estão mais servidos de rodovia, de quantidade de rodovias do que a gente. E se você for lá para países com extensão territorial parecida, porém com uma economia muito maior, né, que é China, Estados Unidos, eles têm uma densidade 18 vezes maior. Então eles têm lá próximo de 450 quilômetros de rodovia para cada 1000 quilômetros quadrados. Então eles acabam tendo uma oferta muito maior de rodovia, opções muito melhor de rodovia
melhorando aí transporte, logística, uma condição muito melhor aí comparando com a nossa. Isso aqui seria então a densidade da malha em países como Estados Unidos e China, né? A gente lembra lá da nossa malha brasileira, que é bem pequenininha. Aqui eles têm uma malha, eles estão muito mais bem servidos com a malha rodoviária aí do que a gente. E falando aqui então da qualidade das rodovias, a gente viu lá que a CNT mediu, né, muito bem feito por sinal, a qualidade das rodovias. Como é que a CNT faz? Só para a gente abrir um parênteses aqui. Eles pegam mais da metade de toda a malha. Então, daqueles 213 mil, 51% da malha eles rodam e fazem análise. E isso acaba representando toda a malha federal e mais todos os principais corredores. Então, acaba dando os corredores principais, né? 51% da malha, sendo que o que é mais representativo entra tudo naquele relatório da CNT. E, por outro lado, que o Fórum Econômico Mundial, ele faz um ranking, né, dos países para comparar entre os países como é que está a qualidade. E aqui a gente vê, segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 116ª posição mundial na qualidade de rodovias em 141 países analisados. Então, a gente está muito mal, a gente está com a qualidade de rodovia muito aquém do que a gente precisa. Em 2018, a nossa posição era 112, então a gente caiu aqui 4 posições no último ano. E voltando mais um ano, em 2017, a posição era 103, então na ocasião a gente caiu mais 9 posições. E se a gente voltar aí lá para os anos 2006, 2007, a gente ocupava aí a posição 88. Então, o Brasil tem caído muito aí nesse ranking de qualidade das rodovias. Vamos comparar aqui então com alguns outros países, né? Lembrando que o Brasil está aqui na posição 116, a gente tem lá os nossos vizinhos aqui, a Argentina, a posição 92, né? Então está bem na nossa frente. Paraguai aqui, a posição 126, está um pouco atrás da gente. Uruguai, posição 86. Bolívia, 100ª posição. Alguém sabe como é que é uma estrada na Bolívia, né? A gente vê essas fotos. Essa aqui dizem que é a rodovia mais perigosa do mundo, né? Fica lá na Bolívia. Ah, mas não é tudo na Bolívia que é assim, não. Então eles têm investido e têm melhorado e muito a qualidade das suas rodovias. Um exemplo aqui em 2015 foi inaugurada aqui próximo lá da capital a primeira rodovia duplicada do país. Então, eles estão tentando melhorar a sua malha, melhorar a qualidade da malha, e estão tentando fazer a sua lição de casa. Então, antes de 2015, nem rodovia duplicada tinha, né? Então, é um exemplo de um país aí que está melhor avaliado do que a gente, né? Lógico, um país muito menor, com uma malha muito menor também, mas está tentando manter um padrão de qualidade aí aceitável. A gente tem depois o Chile, bem lá na frente, na posição 25, Colômbia, também na nossa frente, na posição 104, e aqui a gente tem uma matéria da revista Exame. O Brasil deve aprender com o modelo de logística colombiano. Como a Colômbia criou um modelo para a infraestrutura que atrai investidores do mundo todo, enquanto o Brasil tenta dar os primeiros passos nessa direção. Então a Colômbia também tem feito a sua lição de casa e tem feito investimentos aí para tentar melhorar as condições das suas rodovias, né, para ter uma infraestrutura um pouco mais competitiva e uma facilidade logística aí, melhor, em condições melhores aí do que as nossas. A gente tem lá o Haiti, né, que é o país mais pobre da América Latina, apenas 20 posições atrás da gente, na posição 136. Azerbaijão, alguém sabe onde fica o Azerbaijão? Posição 27. Bangladesh, posição 108, também 8 posições na nossa frente. Alguém sabe como é a rodovia no Bangladesh? Não parece ser muito diferente daqui, não. Às vezes tem lá elefante, eventualmente aí trafegando nas rodovias, tuk-tuk, mas enfim, eles têm tentado manter aí uma qualidade aí e estão conseguindo manter uma qualidade um pouco melhor até do que das nossas rodovias aqui no Brasil. Botsuana, alguém sabe, né, onde fica Botsuana? Lá na África, posição 82, Camboja, na Ásia, posição 97, e aqui a gente tem alguns países também com extensão territorial próximas, semelhantes aí
a brasileira. A gente tem a Austrália, está lá na posição 34, China, que a gente viu lá que tem uma malha 18 vezes maior que a brasileira, né? Tudo bem que o PIB, né, a economia é muito maior, mas eles têm uma malha importante, uma malha 18 vezes maior, e eles conseguem manter na posição 45, então com um nível de qualidade muito melhor. Estados Unidos também com uma malha, né, comparativamente também bem maior que a brasileira, também em posição 17, né? Muitos poderiam pensar, Estados Unidos deve estar entre as melhores rodovias do mundo. Realmente não está, tem algumas rodovias ainda lá com problemas, mas com uma qualidade infinitamente melhor que a nossa. Rússia, né, também com uma extensão territorial muito grande, também consegue deixar suas rodovias na posição 99, Índia, posição 48. Alguém sabe como é a infraestrutura na Índia? Né? Já viram esse tipo de foto na internet? O trem lá em Mumbai, né? Todos os dias morrem praticamente 2 pessoas por dia em acidentes ferroviários. Então, você tem dados aqui de 2012 a 2016, realmente a infraestrutura precária lá no país. A gente tem uma matéria aqui também, estradas ainda tem uma morte a cada 5 minutos. O país possui as rotas mais fatais do mundo. Com apenas 1% dos veículos do mundo, eles têm 15% das mortes no trânsito. Isso significa que todos os anos morrem lá próximo de 130 mil, 140 mil pessoas em acidentes automobilísticos na Índia. Então, a gente também tem índices vergonhosos aqui no Brasil. Todos os anos morre de 40 a 50 mil pessoas em acidentes de trânsito. Eu nem vamos entrar muito nesse assunto, porque a gente poderia ficar falando horas aqui sobre esse assunto. Mas a gente vê aqui que a infraestrutura lá na Índia é bem precária, né? Muito mais precária do que a nossa. A gente está aqui num patamar, num nível muito melhor. Porém, a qualidade das nossas rodovias está deixando muito a desejar, justamente por falta de investimento nos últimos anos, aumento de demanda e vários fatores aí que a gente está discutindo. Mas a Índia tem conseguido manter aí pelo menos a qualidade, né, bem melhor do que a nossa. África do Sul, né, fechando aqui os BRICS, né, também está lá com 47, posição 47, né, se bem que na África do Sul eles são bem avançados no asfalto, né. Canadá, posição 30, Alemanha 22, Espanha 11, Portugal 8ª posição, e o primeiro lugar lá está com Singapura, né? Tudo bem, é um país muito pequeno, muito desenvolvido, mas há muito tempo eles têm conseguido manter esse primeiro lugar aí na qualidade de rodovias. E o último lugar, né, lá na lanterninha, está Chad. Alguém sabe onde fica Chad? É um país lá no coração da África, é um país realmente muito pobre, né, mas é um dos países analisados. Então, só para a gente entender um pouquinho, lá em Chad, 90% das crianças menores de 10 anos são pobres. 38% da população vive abaixo da linha da pobreza. E o país é o 18º país mais corrupto do mundo, aí, conforme os órgãos. Aí. Então, realmente é um país que tem muito por desenvolver, né? E a gente tem que voltar a melhorar aí a qualidade da nossa infraestrutura. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o crescimento da frota de veículos. Isso é um fator fundamental aí que acaba tirando a qualidade aí das rodovias também. Analisando aqui esses dados entre 2009 e 2019, né, durante 10 anos a gente teve um crescimento importante, acima das médias esperadas aí de veículos. A gente considera em projetos que o tráfego vai ter um aumento de 5% ao ano. Então isso já é calculado, já é considerado nos dimensionamentos, tanto de capacidade de via, né, e isso entra também no tráfego, também na solicitação sobre o pavimento. E a gente teve aqui, chegou nesses 10 anos, 6% ao ano, né? Acaba dando 20% a mais lá no final. Então, apenas 1% a mais, só que 1% em cada um dos anos, né, como é acumulativo, né, como juros compostos, né, por exemplo, a gente teve um crescimento, então, era
esperado de 60% dessa frota acabou tendo 80%, então 20% a mais do esperado. E a gente tem regiões do Brasil mais preocupantes. A região norte aqui a gente teve 130%, ou seja, a gente teve mais do que o dobro de aumento de tráfego. Onde tinham 2 milhões de veículos, agora tem mais de 5. A região nordeste também tinha 7 milhões de veículos, agora tem 10 milhões a mais de veículos rodando. Então isso acaba abarrotando as rodovias, acaba enchendo as rodovias, acaba solicitando muito mais o pavimento, até a sinalização horizontal, né? Quanto mais carro passa, menos ela vai durar, né? E acaba sobrecarregando de uma forma importante aí as vias. A região norte, né, que teve 130%, acabou dando 9% ao ano, né? Então praticamente o dobro. Por outro lado, aqui a gente teve a evolução da extensão das malhas, da malha, né, das rodovias federais pavimentadas. Ela levou 10 anos para crescer 6%. Então, todo ano, os veículos têm crescido 6% na média no Brasil, e levou 10 anos para rodovias crescerem 6%. Então, acaba dando uma diferença muito grande, uma defasagem muito grande aí com a quantidade de veículos, com a expansão da malha. Isso sem falar em qualidade, mas acaba impactando diretamente na qualidade. Então, a quantidade de carros que a gente tinha, agora está se tornando, em muitos lugares, em muitos pontos, insustentável. Os fatores de crescimento, também se a gente for analisar a composição da frota de veículos, né, por ano de fabricação, aqui não vamos falar bem ou mal de político nenhum ou de governo nenhum que a gente tem ou teve aqui no Brasil. Mas os fatos que a gente tem é que aqui, entre 2005 e 2009, foi incentivado de uma forma muito, muito importante a renovação da frota. Por um lado, isso é bom, porque os veículos mais novos, eles têm mais segurança, eles poluem menos, né? Principalmente os caminhões aí depois de 2012, tem motores mais eficientes, tem questão do biodiesel, os veículos leves hoje, né, já tem lá airbag, ABS, né? Então, por um lado, acaba sendo uma condição melhor você ter uma frota mais nova. E isso foi agravado aqui em 2010 e 2014, que tiveram até subsídios, isenção de IPI e tudo mais. Mas a grande questão é que, se por um lado cresceu muito essa frota, como a gente viu no gráfico anterior, e aqui está a explicação, por outro lado, não aumentou, pelo contrário, né, diminuiu o investimento nas rodovias para a gente poder trafegar e dar qualidade na manutenção para elevar esse nível de qualidade. Então, se você tivesse mais rodovias e numa qualidade melhor, ela podia acompanhar esse crescimento de demanda. Isso não aconteceu, né? Foi pensado somente em colocar carro na rua, sem dar as condições para esses carros poderem trafegar. Então, como é que é medida a segurança do sistema rodoviário? A gente tem alguns itens aqui. O primeiro é o componente veicular, que está ligado às características do veículo, e realmente com veículos mais, uma renovação de frota, a gente tem uma melhora, contanto que as manutenções sejam feitas da maneira necessária. Depois tem o componente humano, onde entra os fatores comportamentais dos motoristas, e aqui a gente tem um ponto que a gente tem a impressão que parece que isso está cada vez pior no nosso país, né? Parece que o pessoal, ao invés de praticar a direção defensiva, pratica a direção ofensiva, né? E sem falar que também, bem ou mal, de políticas, nem nada, muito se fala aí sobre a indústria do radar, mas na verdade quem está acima da velocidade está cometendo uma infração, então está causando risco à vida dele e das outras pessoas. Mas parece que só é apontado aí o lado ruim, né? Sem falar bem ou mal aqui de política nenhuma, mas as estatísticas apontam aí que 95% dos acidentes de trânsito são por fator humano. E o fator humano pega essas duas partes aqui. O componente humano, a maneira que a pessoa está dirigindo as suas atitudes ao conduzir, e se está com um veículo novo, se está fazendo as manutenções necessárias, né, para o veículo. Esses dois itens acabam entrando nessas estatísticas como fator humano. Fora isso, temos componentes viário e ambiental, né, onde entra aqui as condições climáticas e as características da rodovia.
pavimento, sinalização e a geometria da via, né, que é o que é analisado aqui na pesquisa. E falando um pouquinho nos investimentos, em 2018 a gente teve aqui um investimento público federal em rodovias da ordem de 7 bilhões, e um valor praticamente igual aí das concessionárias de rodovias. Somando tudo, então, a gente chega aqui próximo dos 14 bilhões de reais investidos. E esse número foi muito maior aí nos últimos anos, a gente colocou até 2 exemplos, então a gente vê que a gente teve uma diminuição importante aí nesses investimentos, impactou diretamente na qualidade das rodovias, e que agora a gente tem que elevar esse gráfico aqui, a gente tem que jogar esse gráfico para cima, né, para o país não parar, para a infraestrutura não parar, a logística não parar, a gente vai ter que jogar esse gráfico para lá, e a gente tem que estar preparado, né, nós como profissionais temos que estar preparados para estar nesse mercado, para poder atuar nesse nicho. E pensando aqui um pouquinho em percentual do PIB, a gente tem um investimento público federal em 2018 de 0,11% do PIB, e isso praticamente dobra aí, incluindo as concessionárias. E se a gente comparar aí com países, né, como Estados Unidos, China, chegam a investir 3% do seu PIB, né, sem falar o tamanho da economia deles, mas em percentual, né, percentuais muito maiores. E a gente tem aqui até uma matéria aqui também, investimento do governo em infraestrutura no ano passado é menor em 10 anos. Então, segundo os dados do Tesouro Nacional, investimento público no setor correspondeu a 0,4% do PIB. Só que aqui eles falam infraestrutura no geral, ainda incluindo aeroportos, energia, telecomunicações, entre outros. Então chegou a 0,4% do PIB. E seriam necessários, né, 3% para manter o que já existe. Então, se hoje a gente tivesse um investimento de 3% do PIB para todas essas áreas de infraestrutura, a gente só manteria o que existe, sem melhorar e sem ampliar. Tá? E se a gente for pensar só em rodovias, então a gente está muito aquém do que é necessário, e a gente precisa realmente dessa retomada aí para poder dar uma condição melhor aí, um custo Brasil, um custo logístico. A gente sabe que todos esses fatores que a gente discutiu aqui acaba sobrecarregando as rodovias, né, e aumentando a sua degradação. Então, até onde isso vai? Até a gente não ter rodovia nenhuma mais, a gente está andando aqui só saindo de um buraco e entrando no outro, né, voltando a andar na terra porque as rodovias não têm mais condição. Então, a gente vai precisar fazer a nossa lição de casa, a gente vai precisar dar uma condição primeiro para manter o que a gente tem, depois melhorar a qualidade e aumentar a malha por todos esses fatores aí que a gente está vendo. Então, por isso a gente vê todo esse panorama futuro. Então, a gente tem aqui um mercado em amplo crescimento, um mercado que tem muito pouca gente especializada, muito pouca gente com conhecimento disso tudo que a gente está falando e da atuação nessa área, e a gente tem realmente um nicho de mercado que é o primeiro que precisa crescer para poder dar base para os outros investimentos chegarem, para as outras áreas da engenharia estarem atuando nas determinadas regiões. A gente precisa de logística, a gente precisa de estradas e rodovias, de infraestrutura logística. Ok? Eu tenho um recado para você. No próximo vídeo eu vou falar sobre equipamentos. E se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!